Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. No programa anterior, estudamos sobre o surgimento de um poder político que iria causar muitos problemas aos cristãos. Também vimos que após a queda desse poder, surgiria um outro no cenário mundial que realizaria uma estranha obra no campo espiritual. E a profecia foi cumprida. O Império Romano se desintegrou com o passar dos séculos. Conforme a profecia anunciou, surgiu um pequeno chifre que aos poucos foi crescendo e causando muitos problemas. Eis alguns. Proferia palavras contra o Altíssimo, capítulo 7, 25. Destruiria os santos do Altíssimo, também Daniel capítulo 7, 25. Cuidaria em mudar os tempos e a lei, capítulo 7, 25. Lançaria a verdade por terra, capítulo 8, versículo 12. Tiraria o sacrifício contínuo, capítulo 8, versículo 11. E prosperaria no que estivesse fazendo, capítulo 8, versículo 12. Esse poder religioso que surgiu das cinzas do Império Romano trouxe muita dor e tristeza ao povo fiel de Deus. Usou o nome do Deus do céu para perseguir, prender e matar cristãos sinceros em todos os lugares. Era chamada Santa Inquisição. A Igreja dominante tentou impedir o estudo da Bíblia, pois o livro sagrado condena as tradições e o paganismo que se infiltraram no mundo cristão. No último programa, prometi que hoje falaríamos sobre o fim desse poder dominante. A profecia está em Daniel 8, 13 e 14. Depois disto, vi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O grande desespero de Daniel era saber se um dia a verdade que estava sendo destruída voltaria a ser ensinada para o povo. Ele manifesta sua angústia ao dizer: Até quando isto vai durar? Algum dia as verdades da Bíblia serão apresentadas ao povo novamente? Até quando o povo de Deus vai ser perseguido por esse poder? A resposta foi clara: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, 14. O primeiro passo é entendermos o que o profeta quer dizer ao mencionar 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 dias. Há um princípio que deve ser entendido de imediato. Em profecia, a Bíblia diz que um dia equivale a um ano. Números 14, 33 a 34 e Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Há um outro detalhe que precisa ser colocado antes de prosseguirmos. Esta profecia era para o tempo do fim, não era para os dias de Daniel. A visão era verdadeira. A visão era para ser fechada, cerrada, porque seria entendida muito tempo depois. Capítulo 8, versículo 26. Daniel, ao ouvir tudo isto, ficou espantado, sem conseguir compreender o que estava vendo, e no final desmaia e adoece. Verso 27. O capítulo 9 de Daniel é uma oração pedindo explicação sobre a profecia que está registrada no capítulo 8. E Deus enviou então o anjo Gabriel para explicar. Gabriel foi um verdadeiro professor.
Com muita paciência, começou a dizer que a profecia das 2.300 tardes e manhãs estava dividida em vários blocos. O primeiro bloco seria de 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Capítulo 9, 24. A palavra hebraica, que foi traduzida por determinada, significa cortar, dividir. O anjo Gabriel estava dizendo para Daniel que do grande período ele deveria cortar, separar 70 semanas. Usando a tabela oferecida pela própria Bíblia, que cada dia corresponde a um ano, nós temos um período de 490 dias ou 490 anos. Esses 490 anos começaram, conforme Daniel 9, 25, na ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia sob o comando de Nabucodonosor. Depois vieram os medos e persas. Havia uma profecia feita por Jeremias, capítulo 25, verso 12, que o cativeiro duraria 70 anos. Os judeus no cativeiro esperavam por esse dia. E há documentos arqueológicos que mencionam estrangeiros indo ao rei Ciro e pedindo para que fosse permitido voltarem à sua terra. Provavelmente, entre esses cativos estavam os judeus. Houve, de fato, 3 decretos para que o povo voltasse e reconstruísse a cidade. O primeiro decreto foi de Ciro, no ano 538, segundo Crônicas 36, 22. O segundo foi promulgado por Dario, no ano 519, Esdras 6, versículo 1. E o terceiro decreto foi promulgado por Artaxerxes, no ano 457 a.C., Esdras 6, 26. Amigo ouvinte, aqui está a chave. O decreto que de fato entusiasmou a grande maioria das pessoas e deu condições para que a cidade e o templo fossem reconstruídos foi o último, o de Artaxerxes, no ano 457. Para marcar o início das 70 semanas, é aceito o último decreto, porque este é o que teve maior efeito entre os cativos. Sabe, Deus jamais deixará um filho sem entender plenamente a vontade dele. Se você não consegue entender algo da Bíblia, faça como Daniel, ore. Lembre-se que todo o capítulo 9 do livro de Daniel é a oração dele em busca de conhecimento sobre as revelações de Deus. No próximo programa, continuaremos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Até lá, e lembre-se, creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra. Este é o programa número 88 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.